Olá, eu sou a professora Camila Marques, professora doutora em Direito, advogada civilista e hoje gravo este vídeo especialmente para os meus alunos da graduação das turmas de Direito das Famílias. Olha só, pessoal, hoje nós revisaremos os tópicos mais importantes das nossas aulas introdutórias de Direito das Famílias, que são as nossas aulas mais relevantes, mais importantes sobre o direito das famílias, onde nós temos a base das próximas aulas. Vamos lá então? Olha só, pessoal, quando a gente fala de direito das famílias, assim como de diversos outros ramos do direito, nós temos que ter em mente a constitucionalização de direitos, a proteção da família e dos novos arranjos familiares na Constituição de 88. E aí também o importantíssimo papel do judiciário que reconhece os novos arranjos familiares, que normalmente aqui no Brasil não são reconhecidos via legislativo diante dessa heterogeneidade das controvérsias que envolvem então este âmbito de poder. Então nós temos normalmente o judiciário fazendo um papel importantíssimo de reconhecimento de direitos dos novos arranjos familiares. E diante disso, eu gosto sempre de relembrar nas aulas iniciais 6 cenários destacados pelo cientista político professor Han Hirschel. Ele é canadense e ele identifica cenários de pós-guerra no contexto do pós-Segunda Grande Guerra Mundial, cenários de fortalecimento de constituições, de direitos e também do papel do poder judiciário. Ele então identifica como primeiro cenário o cenário da onda reconstrutora, no qual o fortalecimento judicial foi um subproduto da reconstrução política na esteira da Segunda Grande Guerra Mundial. Com a introdução de uma Constituição revisitada no Japão, completamente revisada em 1946, a adoção de novas constituições e estabelecimento de cortes constitucionais na Itália em 48, na França em 58 e na Alemanha em 49, também destaca como segundo cenário o cenário da independência, no qual a constitucionalização de direitos e o estabelecimento do controle judicial de constitucionalidade das leis foram parte do processo de descolonização, primeiramente nas antigas colônias britânicas, como nos casos da Índia em 47 e de países africanos, como Gana em 57, Nigéria em 59 e Quênia em 1960. Como terceiro cenário, ele identifica a transição única, na qual a constitucionalização de direitos e o estabelecimento do controle de constitucionalidade são subprodutos da transição de regimes semidemocráticos ou autoritários à democracia, a regimes então democráticos, como os casos da África do Sul nos anos 90, das novas democracias do sul europeu, Grécia 75, Portugal 76, Espanha em 78 e também da América Latina, Nicarágua em 87, Brasil 88, Colômbia 91, Peru 93 e Bolívia em 94. E quarto cenário, esse cenário de transição dual, no qual a constitucionalização ela é parte da transição para ambos, um modelo de democracia ocidental e uma economia de mercado também, como as numerosas revoluções constitucionais pós-comunistas e pós-soviéticas, destacando então o estabelecimento de cortes constitucionais na Polônia em 86, na Hungria em 89 e 90 e na Rússia em 91. E também, destaca o autor, a inauguração do controle judicial de constitucionalidade na República Tcheca e Eslováquia em 93. Como quinto cenário dos 6 cenários identificados, nós temos trazido pelo professor Han Hirschel, o cenário da incorporação, no qual a constitucionalização de direitos está associada à incorporação de normas legais, internacionais e trans ou supranacionais no sistema jurídico doméstico interno do país, cujos exemplos mais importantes são justamente da Convenção Europeia sobre Direitos Humanos no Sistema Jurídico Doméstico da Dinamarca em 93 e da Suécia em 95, além da recente incorporação do Human Rights Act em 98 na legislação constitucional britânica. E como último cenário, o cenário de transição não aparente, no qual as reformas constitucionais não têm sido acompanhadas sequer pelo resultado de algumas mudanças aparentemente fundamentais nos regimes políticos
ou econômicos, como a Revolução Constitucional e o correspondente, estabelecimento de um controle judicial ativo de constitucionalidade na Suécia em 79 e no México em 94, o decreto do Bill of Rights Act em 90 na Nova Zelândia, a adoção de cartas para a proteção de direitos e liberdades em Israel e no Canadá em 1982. Então vejam, não é só aqui no Brasil, mas em todo o mundo praticamente nós tivemos nesse cenário de pós-Segunda Grande Guerra Mundial em vários países, né, nós tivemos esse cenário de transformação de direitos, de adoção de cartas de direitos, de constitucionalização de direitos. Esse fenômeno que é tão importante para o direito das famílias e, consequentemente, também o fortalecimento do poder judiciário, que traz, então, efetividade para esses direitos garantidos constitucionalmente, como nós falávamos no início. E olha só, diante disso, nós temos, então, valores introduzidos na Constituição da República de 88 que reconhecem, então, né, a família, que nós temos uma progressiva tutela constitucional da família. Então vejam, e a gente já vai chegar neles especificamente, vejam, a família passa por uma rápida transformação no mundo dos fatos e que nem sempre é acompanhada pelo mundo do direito. O direito está sempre correndo ali, eu brinco com os meus alunos, atrasado em relação ao mundo dos fatos. Né? No mundo do direito das famílias, no âmbito do direito das famílias, isso não deixaria de ser diferente. Então, nós temos essa rápida transformação. O judiciário teve, por exemplo, aqui no Brasil, nesse contexto, um papel muito importante em 2011, quando reconhece, então, a união homoafetiva, assim como teve um papel muito importante também em relação ao reconhecimento, né, de direitos de outros arranjos familiares, de outros novos arranjos familiares, de pessoas trans, etc, etc. E que bom que o judiciário assim os reconheceu, né, esse reconhecimento que é tão importante no direito das famílias. E como diz o professor Paulo Lobo, que é o professor, né, o autor que nós indicamos então para as nossas aulas de direito das famílias, a função atual da família é uma função de comunhão de vida afetiva. Então, o afeto, ele configura a família hoje em dia, é a palavra-chave para a configuração da família atualmente. Tem uma obra que eu gosto de indicar também para os meus alunos, que é a obra do professor Ricardo Calderon, muitíssimo importante. Ele fez, né, doutorado pela Universidade Federal do Paraná e tem, né, tese, tem a dissertação de mestrado também, que traz todo um arcabouço, um importante advogado no direito das famílias, todo o arcabouço, toda uma base, todo um estudo aprofundado sobre o afeto, sobre a afetividade no direito das famílias. Então fica desde já a recomendação para ler os artigos do professor Ricardo Calderon e também, né, adquirir, eventualmente, ler, enfim, a obra dele. E também o professor Paulo Lobo, que é a nossa obra base aqui para a aula de Direito das Famílias, nos lembra, nos recorda da Declaração Universal de Direitos do Homem, votada pela ONU em 10 de dezembro de 1948, que assegura às pessoas humanas o direito de fundar uma família. Isso também é primordial, né? A legislação internacional básica, a Declaração dos Direitos do Homem, que traz a importância também da família, que diz o seguinte no artigo, no item 16.3, abrem aspas, a família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. E fecham aspas. Desse dispositivo, afirma o professor Paulo Lobo, defluem conclusões muito importantes. A primeira delas, família não é só aquela constituída por casamento, tendo direito todas as demais entidades familiares socialmente constituídas. E segundo, a família não é célula do Estado, não é domínio da política, mas da sociedade civil, não podendo o Estado tratá-la como uma parte sua, diz o professor Paulo Lobo. Além disso, quando a gente trata do direito das famílias, é importante a gente lembrar que nós temos, então, vínculos afetivos que formam família. Nós temos, como veremos em outras aulas, vínculos de sangue, vínculos, né, de direito e vínculos de afetividade. E, além disso, como também veremos mais para frente, nós temos grupos conjugal, né, os cônjuges, os companheiros, parental, pais, filhos, etc. E secundários, que são outros parentes, tá? E claro, né, pessoal, nós temos alguns desafios contemporâneos, né, no direito das famílias, que são desafios, alguns deles nós trataremos nas nossas aulas, em sala de aula, e alguns também, né, revisaremos aqui no nosso canal, que são desafios
também muito importantes e que merecem a nossa atenção. O professor Paulo Lobo, então, cita alguns desafios contemporâneos, como, claro, o já citado aqui, amplo reconhecimento jurídico das entidades familiares, a igualdade total entre os filhos de qualquer origem, a liberdade de constituir e dissolver uniões familiares, a reconfiguração da autoridade parental concebida como complexo de direitos e deveres recíprocos, a guarda compartilhada ou exclusiva de filhos pelos pais separados, alcance e limites dos alimentos, disputas parentais, famílias concebidas ou ampliadas com técnicas reprodutivas, multiparentalidades, direito ao conhecimento genético, parentalidade socioafetiva e por aí vai. Nós temos vários temas que desafiam o direito e que são temas regulamentados, muitas vezes, como eu disse, na esfera do judiciário, que batem as portas do judiciário. Então vejam, pessoal, né? Esses são desafios contemporâneos que merecem a nossa atenção e que fazem parte de temas que nós trataremos também aqui. E além disso, pessoal, voltando um pouquinho para a história, a gente também sempre gosta de relembrar aqui, né, uma história não muito feliz, infelizmente, onde nós tínhamos poderes masculinos sobre a mulher, o poder marital, o antigo poder marital, onde as mulheres tinham então que pedir autorização para exercer os seus ofícios, até não muito tempo atrás. Desculpa, entrou uma chamada aqui, então de vez em quando a gente tem umas interrupções no vídeo, mas eu já pauso e já volto. Então vejam, nós estávamos falando desses poderes masculinos sobre a mulher que tínhamos historicamente. Muitas vezes as mulheres precisavam então, inclusive, pedir autorização para o seu marido. Veja que absurdo, para exercer suas profissões. Do poder marital, então, que o homem historicamente tinha sobre a mulher, essa família que era patriarcal. E também, né, historicamente, o poder que o homem tinha sobre os filhos, o que a gente chamava antes de pátrio poder. Hoje é diferente, ainda bem, nós temos a consideração da mulher e dos filhos como sujeitos de direito, né? Obviamente. Então, a família atual, ela se identifica também por um princípio muito importante, que é o princípio que é a solidariedade, que está lá no artigo 3º, inciso 1º da Constituição da República de 1988, em contraposição a um individualismo que nós tínhamos presente então nos séculos anteriores. Nós temos então como estrutura hierárquica, digamos assim, né, a substituição, essa substituição da estrutura hierárquica do homem, então como principal, digamos assim, sujeito de direitos e submissão da mulher e dos filhos. Nós temos uma substituição pela coordenação e pela comunhão de interesses e de vida, né? Aí também é importante a gente lembrar de uma obra clássica do direito, que provavelmente os meus alunos viram lá no início do curso, nos primeiros semestres do curso, que é do historiador francês Fustel de Coulanges, que se chama A Cidade Antiga. Esse livro tem na biblioteca, enfim, e também é importante para que vocês estudem a família antiga como associação religiosa. Entendam a família lá atrás, mais longe ainda, né? E também compreendam as transformações pelas quais a família passa, assim como nós temos outros historiadores que tratam especialmente desse tema. Então aqui, pessoal, é importante, como diz o professor Paulo Lobo, lembrar que a antiga função econômica da família também perdeu o sentido. Em determinado período da história, nós tínhamos também essa função econômica, né? Onde era melhor ter mais filhos, e quanto mais filhos, melhor, porque se trabalhava, então, na terra, por exemplo, né? Então, quanto mais filhos se tinha, mais trabalhadores para a terra daquela família, para a propriedade daquela família se tinha, por exemplo. E essa antiga função econômica, é claro, nos dias de hoje, ela também perde o sentido, né, na atualidade. Então, vejam, não é mais uma unidade produtiva nem seguro contra a velhice, cuja atribuição foi transferida para a previdência social ou privada, né? Isso que o professor Paulo Lobo diz, faz essa consideração tão importante sobre a família.
contribuiu para a perda dessa função a progressiva emancipação econômica, social e jurídica feminina e a drástica redução do número médio de filhos das entidades familiares. A doutrina estrangeira também destaca que a família perdeu esse papel de comunidade de produção, né? O professor Paulo Lobo traz aí inúmeros doutrinadores também estrangeiros na sua obra tratando deste assunto. E diz mais que a sociedade conjugal de trabalhadores é muito mais caracterizada pelo consumo conjunto e não mais pelo ganha-pão conjunto como na sociedade agrária de outrora. A função, então, procracional, né, de procriar, perdeu força em razão do grande número de casais sem filhos atualmente, por livre escolha ou da primazia da vida profissional, ou de infertilidade, etc., por inúmeros motivos, o que levou à impressionante redução da taxa de fecundidade, né, aqui no Brasil e em diversos outros países. Então, a substituição, esses fenômenos sociais que são trazidos para o direito, que influenciam tanto o nosso direito das famílias. Hoje em dia, então, portanto, pessoal, como dizíamos antes, nós não tínhamos, então, nós não temos, então, mais essa função econômica, nós temos a afetividade para dizer o que é família. Família, então, tem essa função, né, de comunhão de vida afetiva, comunhão de vida afetiva. Essa é a função atual da família hoje e não mais a função econômica. A afetividade, portanto, é o elemento nuclear e definidor da união familiar, aproximando a instituição jurídica da instituição social. E além disso, pessoal, também gosto de outro trecho do nosso autor base aqui para nossa aula introdutória de Direito das Famílias, que é o Paulo Lobo, que diz o seguinte: uma pessoa não pode ser obrigada pelo direito a ter afeto real por outra. Até mesmo entre pais e filhos, ela não é obrigada a ter um afeto genuíno, real. Mas o direito pode instituir deveres jurídicos e impor comportamentos inspirados nas relações afetivas reais. Então, o que o direito faz, e a gente vai discutir depois em outras aulas, abandono afetivo e outros temas, é então impor deveres jurídicos e comportamentos que são inspirados nas relações afetivas reais. Então, ele não obriga ninguém a amar ninguém, como nós dizemos, mas obriga sim, né? Tem um dever jurídico que é, claro, né, baseado nesses comportamentos, nas relações afetivas reais. Mas isso é tema para uma outra aula e a gente aqui na aula introdutória vai instigando também vocês a pensarem nesses temas contemporâneos e nesses desafios dos direitos das famílias. Além disso, né, o professor Paulo Lobo também diz que o termo socioafetividade conquistou as mentes dos juristas brasileiros justamente porque propicia enlaçar o fenômeno social com o fenômeno normativo. De um lado, então, segundo o professor, existe o fato social e de outro lado, o fato jurídico, no qual o primeiro se converteu após a incidência da norma jurídica. A norma é o princípio jurídico da afetividade. As relações familiares e de parentesco são socioafetivas, porque congrega o fato social, né, e a incidência do princípio da normatividade, da afetividade. Além disso, na medida em que a família deixou de ser concebida como base do Estado para ser espaço de relações existenciais, cresceram as demandas de mais autonomia e liberdade e menos intervenção estatal na vida privada, pois a legislação sobre família foi historicamente mais cristalizadora de desigualdades e menos emancipadora. Aqui é importante, pessoal, depois eu vou passar para os meus alunos, vou deixar o link também aqui na legenda, enfim, do nosso vídeo aqui no YouTube, mas eu tenho um artigo que trata dessa questão da família como espaço de realização existencial. Ele foi escrito em coautoria com a minha professora, muitos anos atrás já, em 2012 ou 13, salvo engano, e que é um artigo que trata dessa realização do eu
no espaço de família afetivo, da família como espaço de afetividade, de relação existencial. É bem interessante, ele é um artigo interdisciplinar, né, com fundamentos da psicologia e foi publicado na revista de Psicologia Política. O nome do artigo é A Instituição Familiar e a Relação Humana de Familiaridade. Espero que vocês gostem também e trata um pouco desse tema de forma mais aprofundada. E além disso, pessoal, a família, como eu também trato no artigo, é uma família como espaço de encontro, de encontros de afeto, né? Espero que vocês gostem também. E agora, dando sequência na nossa aula introdutória, vamos tratar então da repersonalização do direito das famílias. Esse é outro tópico sobre o qual também escrevo na minha página no Medium, que é uma espécie de blog, não precisa fazer nenhum cadastro pago obrigatoriamente, nem se cadastrar. Dá para acessar como site também, eu vou deixar o link para vocês. Nós temos também, com base na obra do professor Paulo Lobo, um fenômeno de repersonalização do direito das famílias. A família, então, como esse espaço de realização existencial, que eu falava para vocês antes, e de afetividade da pessoa humana. A família, então, como espaço de realização de projetos existenciais dos seus integrantes. A valorização do interesse da pessoa humana e não só das relações patrimoniais, como falávamos antes. Então, é o fenômeno que recoloca a pessoa no centro e não só as relações patrimoniais. O professor Paulo Lobo tem um trecho bem importante que eu vou ler aqui para vocês, que diz o seguinte, abrem aspas, é na origem e evolução histórica da família patriarcal e no predomínio da concepção do homem livre proprietário que foram assentadas as bases da legislação sobre a família, inclusive no Brasil. No Código Civil de 16, dos 290 artigos da parte destinada ao direito da família, 151 tratavam de relações patrimoniais e 139 de relações pessoais. A partir da década de 70, essas bases começaram a ser abaladas com o advento de nova legislação emancipadora das relações familiares, que desmontaram as estruturas centenárias ou milenares do patriarcalismo. No que se refere à filiação, a assimetria do tratamento legal aos filhos, em razão da origem e do pesado descrime causado pelo princípio da legitimidade, não era inspirada na proteção da família, mas na proteção do patrimônio familiar. A caminhada progressiva da legislação rumo à completa equalização do filho ilegítimo foi delimitada ou contida pelos interesses patrimoniais em jogo, sendo obtida a conta-gotas. Primeiro, o direito a alimentos, depois a participação em 25% da herança, mais adiante a participação em 50% da herança, chegando finalmente à totalidade dela. Então nós tínhamos, pessoal, fecham aspas, como retrata o professor Paulo Lobo, uma assimetria, uma desigualdade em relação ao tratamento dispensado aos filhos que haviam, pessoas que haviam tido filhos fora do casamento, esses filhos não tinham os mesmos direitos do que os chamados filhos legítimos. E claro, isso hoje é desconsiderado, hoje existe um tratamento legítimo, mas como explicou o professor, a nossa legislação foi progredindo a conta-gotas, muito vagarosamente, nesse ponto, nesse quesito. Então, pessoal, nós temos também que lembrar aqui nessa nossa aula, que trata de algumas questões históricas, que antes nós tínhamos o Código Civil de 16, que tratava, é claro, a mulher e a família, os filhos, de forma diferente. Ainda tinha muitos resquícios, apesar das últimas alterações, de um tratamento muito desigual, de um tratamento que considerava a mulher e os filhos como objeto e não como sujeitos de direitos. Isso foi sendo modificado aos poucos, obviamente, e depois nós tivemos o Código Civil de 2002, que hoje, em 2025, está sendo, desde o ano passado, desde 2024, objeto de uma reforma, mas enfim, ainda continuará em vigor em sua maior parte, e nós temos então o Código Civil de 2002, que traz uma mudança do individualismo para a solidariedade social, ou seja, que traz uma forte mudança no tratamento dispensado à família.
E ainda existe uma forte presença, é claro, dos interesses patrimoniais sobre os pessoais, mas é claro que, apesar dos resquícios, mesmo no Código Civil de 2002, nós temos então uma modificação da legislação e uma repersonalização, a pessoa colocada então no centro novamente. E o professor Paulo Lobo, nesse sentido, traz alguns exemplos muito importantes, que são causas suspensivas do casamento, que ainda assim são quase todas voltadas aos interesses patrimoniais, previstas lá no artigo 1523. Autorização do pai, tutor ou curador para casar, voltada à proteção do patrimônio e não daqueles que desejam realmente casar. Impedimento da viúva casar antes de 10 meses depois da gravidez para a proteção de eventuais direitos sucessórios. Normas destinadas à tutela e curatela voltadas para o patrimônio e a curatela do pródigo com premiação, digamos assim, da avareza, né? Mas essas são questões polêmicas que nós também veremos em outras aulas, mas que são exemplos de resquícios de proteção do patrimônio e não da pessoa, que ainda estão aí em parte presentes em nossa legislação. E é claro, aqui nós destacamos o julgamento, uma mudança muito positiva do ano passado, de 2024, que é o julgamento, né, do STF a respeito do casamento da pessoa idosa. Uma importante mudança, né, positiva, que já era defendida pela maior parte da doutrina, que trouxe então uma alteração também legislativa no seguinte sentido, né, uma decisão que modulou efeitos, enfim, mudou a interpretação do código, para dizer que sim, a pessoa com mais de 70 anos, ela pode casar no regime que ela desejar, e modulou os efeitos para possibilitar essa mudança de casamentos que tenham acontecido, né, antes desse julgamento. Então, confiram, eu depois deixo o link também, né, aqui para vocês do acórdão do STF e a notícia do STF, especialmente para vocês entenderem melhor, mas é uma mudança positiva porque respeita a autonomia e a vontade da pessoa idosa que passa então a ter um casamento a partir dos 70 anos, podendo agora escolher o seu regime de bens e não mais sendo obrigada a casar no regime de separação obrigatória. Além disso, nós destacamos aqui também relações de família que possuem natureza patrimonial também, né? Porém, né, claro, evidentemente que existem questões patrimoniais a serem decididas, a serem, enfim, julgadas, né, que chegam também no judiciário, etc. Mas o que nós queremos dizer aqui é que essas questões patrimoniais, elas não podem ser primordiais, não podem ser determinantes, né? A pessoa está no centro, e a pessoa está no centro desde a modernidade, o iluminismo, né? Desde quando nós trazemos, então, o conceito de dignidade da pessoa humana, previsto, então, também ali no artigo 1º da Declaração dos Direitos do Homem, na nossa Constituição da República de 88. Então, nós colocamos a pessoa no centro do ordenamento jurídico, o sujeito de direitos, a pessoa, e não só as questões patrimoniais, é claro. E a família, como nós dissemos antes, ela tem, né, ela é espaço de realização pessoal e afetiva dos seus membros. E hoje a gente deve lembrar dessa consciência jurídica não só sobre a família, sobre os sujeitos de direitos, sobre as pessoas humanas, mas como também sobre outros seres vivos e da coexistência de outros seres vivos, né? E da solidariedade que deve permear, então, todas as nossas relações com outros seres vivos. E aí nós temos a tutela dos animais e outros direitos que também aqui, né, possuem reflexo, esse tema possui bastante reflexo no direito das famílias, né? A gente tem a questão de guarda desses animais domésticos, etc. Então nós temos vários outros temas aqui que caminham, que perpassam junto conosco, mas que agora não são objeto, é claro, da nossa aula. Além disso, pessoal, né, essa restauração da primazia da pessoa nas relações familiares, nas relações de família, ela garante, então, essa realização da afetividade. Ela é condição primeira de adequação do direito à realidade, como diz o professor Paulo Lobo. É uma mudança inevitável, é claro, porque é uma mudança positiva, que traz, progressista, que traz, então, né, o sujeito de direito, o ser humano, a pessoa no centro do ordenamento jurídico, né? A família tradicional de antes, então, ela aparecia através do direito patrimonial e pela multiplicidade de laços individuais.
Agora não, ela é fundada na solidariedade, que junto com a afetividade, a solidariedade, olha aí a dica para as nossas avaliações, solidariedade é palavra de ordem, a palavra fundamental no direito das famílias, né? Então agora a família é fundada na solidariedade, na cooperação e no respeito à dignidade de cada um dos seus membros, que se obrigam, né, ali mutuamente uma comunhão, né, em uma comunidade de vida. Lembrem, família tem a função de comunhão de vida afetiva. A família atual, ela é apenas compreensível como espaço de realização pessoal afetiva, espaço de encontro, de realização pessoal afetiva, encontro com o outro, mas de comunhão de vida afetiva, no qual os interesses patrimoniais perderam seu papel de principal protagonista. Então existe, pessoal, hoje em dia, né, reconhecidamente na doutrina, no judiciário, enfim, uma repersonalização das suas relações, né, dessas relações familiares, que empodera as entidades familiares em seus variados arranjos, tipos, espécies de família. E aqui também peço licença mais uma vez para citar o professor Paulo Lobo, abrem aspas, a repersonalização das relações jurídicas de família é um processo que avança notável em todos os povos ocidentais, revalorizando a dignidade humana e tendo a pessoa como centro da tutela jurídica, antes obscurecida pela primazia dos interesses patrimoniais, nomeadamente durante a hegemonia do individualismo proprietário que determinou o conteúdo das grandes codificações. Com bastante lucidez, a doutrina vem revelando esse aspecto pouco investigado dos fundamentos tradicionais do direito das famílias, a saber, o predomínio da dimensão patrimonial que converte a pessoa humana em mero homo econômicos, fecham aspas. E também aqui, pessoal, dentro desse ambiente familiar e dessa aula de repersonalização, desse tópico dessa aula de repersonalização, nós devemos ter em mente a criança, o adolescente, a pessoa idosa, o homem e a mulher como protagonistas, sujeitos de direitos e protagonistas dessa radical transformação ética, na plena realização do princípio estruturante da dignidade da pessoa humana, né? E a Constituição de 88 elevou, né, a dignidade da pessoa humana ao fundamento da organização social, política, jurídica e econômica. A repersonalização, então, nesses termos, não significa um retorno ao vago humanismo, não significa um retorno ao individualismo jurídico. Isso é de suma importância. Mas, como diz o professor Paulo Lobo, é a afirmação da finalidade mais relevante da família, a de locus, a de lugar de realização afetiva e existencial da pessoa humana, no humanismo que só se constrói na solidariedade, no humanismo que só se constrói no viver com o outro, certo?